Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por bondade, segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 7, versículo 8. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Prazer rever todos os obreiros, pastores, líderes, amigos que o Senhor tem nos dado, pastor Aziel, pastor Alex, pastor João Kipper, todos os líderes, todos os pastores que aqui estão. Nosso carinho por vocês é muito grande e é bom revê-los. Quem achou o texto, diga amém. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Que ele está sentado por bondade. Meus queridos irmãos, quem disse essas palavras foi o rei Ezequias, sucessor do seu pai, o rei Acais, que foi um dos homens mais perversos de Judá, mais diferente de seu pai. Ezequias foi aquele que fez o que agradara a Deus, aproximou o povo de Deus novamente, e com essas atitudes de aproximar o povo de Deus, de agradar o coração de Deus, logo após essa restauração e transformação, um grande inimigo se levantou. Um grande inimigo arquitetou um plano de destruição sobre a nação de Judá. E é interessante nós perceber que o inimigo que se levanta contra essa nação, ele é um inimigo muito feroz. Senaqueribe é rei da Síria, possuidor de um exército muito grande, de um poder humano extraordinário. Nesse período bíblico, nenhuma nação era mais poderosa do que a Síria, nenhum exército era mais poderoso do que o exército de Senaqueribe. E esse, quando percebe que o rei que cuida da nação está com atitudes diferentes, porque ao contrário do seu pai, o rei Acais, para não ter problema com o inimigo, o rei Acais fez um acordo de paz, pagava a ele tributos em troca de segurança. Mas Ezequias, a sua segurança não estava no inimigo, a segurança de Ezequias estava na mão de um Deus todo-poderoso. E quando Senaqueribe percebe que há uma resistência ao pagamento desses tributos, ele arquiteta então destruir a nação. E assim ele vai fazer: cerca todos os muros da cidade com um exército poderoso de 185 mil soldados. O intento dele é amedrontar, o intento dele é invadir e destruir a nação. O intento dele é acabar, arruinar com Ezequias e com tudo aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Ele está determinado a isso. Quando eu falo de Senaqueribe, eu não falo de um rei qualquer. Esse homem era terrível. Foi ele e o seu exército que destruiu toda a Babilônia. Eles furavam os olhos dos soldados dos exércitos inimigos. Ele matava e exterminava do menor ao maior.
todas as nações que se colocaram de pé diante dele foram por eles destruídas. Um homem que não temia a Deus e nem a homens, disposto a destruir. Nesse texto em específico, ele é uma representação do nosso adversário Satanás, Manguisla. Ele é uma representação perfeita de Satanás, que vem para matar, para roubar e destruir. E era isso que Senaqueribe fazia. Matava todos aqueles a que ele possuía, levava todos os bens que uma nação tinha adquirido, destruía todos os sonhos de uma nação. E isso ele foi fazendo em cada nação que encontrava, até o dia que ele encontrou alguém disposto a proteger o território que Deus lhe deu. Assim tem feito Satanás, indo em muitos lares e famílias e destruindo, até que encontre alguém disposto a proteger a família que Deus lhe deu. Eu venho nessa noite como um profeta de Deus para a sua vida, para dizer para você que nós não temos acordo de paz com o inimigo. Nós não vamos nos submeter às regras dele. Nós vamos mostrar resistência ao nosso adversário e dizer em alto e bom som: a minha casa, a minha família foi Deus que me deu, e eu vou lutar com todas as forças possíveis para defender o meu território. Satanás, nem Senaqueribe, nem ninguém do inferno vai entrar dentro do nosso território, porque a nossa família é o nosso maior patrimônio, e foi Deus quem deu, e nós vamos proteger. Nós precisamos proteger. Mas pastor, o exército é terrível. Senaqueribe não está para brincadeira, e não está mesmo. Ele não brinca nos seus ataques. Ele cerca a cidade e começa a amedrontar a nação. Quem está de dentro dos muros, pastor João, está olhando para o lado de fora e está dizendo: meu Deus, e agora? Não tem para onde fugir, o homem já cercou a cidade. Não tem saída de emergência, não tem saída de escape. O exército dele é muito poderoso, e esse homem é maligno e sanguinário. O que nós vamos fazer? Aí você começa a ver as atitudes de um homem disposto a proteger o território que Deus deu. O homem disposto a proteger a família, o bem mais precioso que ele possui, e ele começa as atitudes de proteção. E a primeira coisa que ele vai fazer está no versículo de número 4. Quando eles se ajuntam e rodeiam a cidade, Ezequias vai à frente e tapa todas as fontes de água. Todos os ribeiros que tinha ao redor da cidade, Ezequias foi tapando tudo. Ezequias está dizendo: a água que nós temos, quem deu para nós foi Deus, e o inimigo não vai tomar nenhum gole dessa água. Eu vou tapar as fontes, e o inimigo não vai se fortalecer com aquilo que Deus nos deu. Eu vou tapar cada uma das fontes, eu vou eliminar as possibilidades que fortifiquem o inimigo, porque quando um exército cercava uma cidade, eles possuíam os poços de água, se fortificava ali até achar o momento estratégico, irmã Maria, para atingir. Mas enquanto isso, Ezequias pensou na frente. Ezequias foi à frente e disse: vamos tapar tudo, porque o nosso adversário não vai ter possibilidade de usufruir nenhum bem que Deus nos deu. A palavra de Deus para você essa noite é: comece protegendo o teu lar, tapando todas as fontes que o inimigo está pensando em beber. Ele não vai usufruir daquilo que Deus lhe deu. No versículo 5 ele diz o seguinte: que todas as brechas dos muros foram fechadas. Aonde os muros estavam quebrados, ele começou uma grande reforma. Ezequias olhou pela muralha e disse: aonde tiver alguma fenda dessas muralhas, vamos começar a reconstrução, vamos começar a reforma, e tapando todas as brechas. Nós não deixaremos nenhuma brecha possível para que o inimigo entre. Esse é o conselho de Deus ao teu coração. Rodeie os muros da tua casa, rodeie os muros da tua família, rodeie os muros que protegem o teu lar, e comece a reparar as brechas que o tempo
tempo foi trazendo. O diabo não precisa nada mais do que uma brecha aberta para iniciar um processo de destruição. Mas quem está disposto a proteger a família, ele se antecipa e reforma, ele se antecipa e fecha a brecha. Nós não vamos deixar abertura para Satanás entrar dentro da nossa casa. A nossa casa será protegida pelos reparos que traremos sobre esses muros. Feche tudo. Não bastasse isso, a Bíblia diz no versículo 5 ainda: e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi. Ele disse: fechem as brechas e ergam muros. Nós não vamos facilitar a vida do inimigo, nós vamos botar dificuldade para ele. Vamos tapar as brechas e vamos erguer um contramuro. Nós vamos dar limite para o adversário. Se ele tentar entrar aqui dentro, ele vai encontrar resistência. Se ele tentar aqui dentro, ele vai encontrar um território delimitado. Ele vai encontrar proteção, ele vai encontrar resistência. É Ezequias dizendo: nós vamos impor limites para o nosso adversário. Se ele está achando que vai ter acesso livre dentro da nossa casa, se ele está achando que vai ter acesso livre dentro do nosso território, ele vai dar de cara com a muralha que nós vamos fazer. Pastor, como é que se constrói essa muralha? É com muro de pedra? É com muro de bronze? Não, é com oração, é com consagração, é com vida no altar, é dizendo: Satanás, aqui não, porque aqui está um ambiente protegido por quem ama a família. Quantos podem adorar a Jesus por essa palavra? A tua família é o território sagrado que Deus te deu. Ele edificou muros de proteção. Família que ergue muros de proteção, Satanás não entra. Família que ergue muros de proteção, Satanás não tem livre acesso. Ele disse: ergam muros. Aí no versículo 5 ainda o texto diz: e fez armas e escudos em abundância. É Ezequias dizendo para as famílias: nós não estamos em parque de diversão, nós estamos em um campo de batalha. Ah, irmão, eu vou chutar o inimigo. Não brinca, que ninguém está para brincadeira. E o inimigo não brinca de ser inimigo, ele é inimigo por excelência. Nós não estamos brincando de ser crente e vir para a igreja fazer cultinho. Nós viemos aqui nesse quartel general para receber armas espirituais, porque nós estamos em guerra. O diabo é igual Senaqueribe, vem para matar, roubar e destruir e aniquilar tudo. Se você está brincando de ser crente, está perdendo tempo, porque o diabo está investindo tudo que tem para destruir o teu casamento, destruir a tua família, destruir os teus filhos. E Ezequias disse: pega a arma, porque o diabo que está do lado de fora, o inimigo que está do lado de fora não está para brincadeira. Faça escudo, vamos se proteger, porque o que depender de nós, nós vamos ficar armado, Marley, até os dentes. Ninguém vai mostrar fraqueza para Satanás, ninguém vai baixar a guarda, ninguém vai levantar a bandeira branca. Aqui ele vai encontrar resistência e um povo forte, pronto para a peleja, porque maior é aquele que está conosco e ele nos dará vitória. Ezequias diz: prepare armas em abundância, porque o tempo é de guerra. Prepare armas em abundância, porque o tempo não é de paz. Todos os dias o diabo tem investido pesado contra as famílias, destruindo lares, casamentos, famílias, casamentos de fachada, famílias de aparência, vivendo um peso da falta de harmonia, falta de paz, falta de alegria, porque aonde ele encontra uma brecha, ele está entrando e destruindo. Eu venho hoje aqui com muita convicção do que Deus confiou no meu coração, como um alerta para a tua vida, como uma mensagem de despertamento para a tua alma. Para de brincar e prepare as armas, porque quem está do lado de fora não está para brincar. Prepare as armas, erga a tua cabeça, prepare escudo, porque ele vem para destruir e precisa encontrar resistência. Aí quando
quando o inimigo percebe que alguém lá dentro já está resistindo, ele começa a lançar palavras para desanimar, dizendo: quem é o Deus de vocês? Porque os deuses das outras nações, nenhum deles puderam resistir diante de mim. Todos eles pereceram quanto o seu povo. E aí, quando ele pensa em desanimar, a Bíblia diz, ainda no versículo 5, 2 Crônicas 32:5, e Ezequias se animou, ele tomou ânimo, e nesse ânimo que ele encontra, ele anima o povo no versículo 7, que disse: esforçai-vos e tende bom ânimo, não tema, nem se espantem por causa do que disse o rei da Síria, nem por causa do grande exército que está com ele, porque há um maior que está conosco. A mensagem de ânimo de Ezequias para a nação foi essa: existe um maior ao nosso lado, existe um Deus todo-poderoso que peleja as nossas causas, existe alguém que está disposto a guerrear as nossas guerras. É tempo de nós nos animar, se levantar, erguer a cabeça, não permitir com que a afronta de Senaqueribe nos tire a paz, nos tire o equilíbrio, nos tire o ânimo. A mensagem de Deus para você essa noite é: fica tranquilo, fica tranquila, há um maior que peleja por você, há um maior que peleja as tuas causas, ele nunca perdeu uma sequer batalha, e não vai ser essa que vai perder. Quem crê nesse poder, aplauda o Senhor, porque Ele está cuidando da tua casa. Ele pensou que iria desanimar Ezequias, mas ele se animou e animou o povo. Quando Senaqueribe percebe que Ezequias não vai ceder às pressões dele, ele intensifica o nível da sua afronta, ele intensifica o nível do seu ataque. Ele começa a perceber resistência, ele diz: eu vou mudar de estratégia. Aí o que ele faz? Ele escreve uma carta, ele escreve uma carta a punho, contendo todas as suas ameaças, deixando bem claro e em registro, para Ezequias ler, reler e ler para o povo. E nas suas ameaças contém peso, as suas ameaças são pesadas e amedrontadoras. Ele está dizendo: eu vou fazer com vocês coisas terríveis, coisas que vocês nunca comeram, vou fazer comer, coisas que vocês nunca beberam, vão ter que beber. Eu vou fazer coisas com vocês como eu não fiz com nações anteriores. E começa a amedrontar na carta e envia para Ezequias. Em contrapartida, depois da carta enviada, é muito claro o texto em 2 Crônicas, capítulo 32 e versículo 18. Primeiro ele manda a carta no versículo 17, versículo 18, após enviar a carta, eles vão ao muro da cidade que está cercada e fortificada, e começam a gritar em voz alta, irmão Lourenço, em judaico, diz a Bíblia, em judaico, porque os assírios não falam judaico, os assírios falam siríaco, e quando eles estão ao redor das muralhas, eles falam em judaico para que o povo ouvisse e entendesse o que estava eles falando. E sabe o que eu aprendo aqui? O nosso adversário, quando quer amedrontar a nossa casa, a nossa família, ele sabe qual é a linguagem que ele usa para cada membro da nossa casa. Ele tem mensagem para os pequeninos, ele tem mensagem para os adolescentes, ele fala na língua dos jovens, ele fala na língua que as mulheres entendem, que os homens entendem. O ataque dele é feroz e estratégico. Ele sabe como falar para nos desanimar. Quem pensava assim, eles vão a só fazer ameaça que o povo não vai ouvir, engano. Ele começou a falar judaico. Eu vou dizer mais para você: tem famílias amedrontadas, famílias que estão cativas na mão do adversário, porque ele encontrou a forma certa de falar na linguagem de cada membro da nossa casa. É por isso que a proteção do lar não é só para o pai da casa, não é só para
para a mãe, a proteção é para a família, o cuidado de proteger o lar é para toda a casa, porque o inimigo investe em cada membro. Ele não queria só desanimar o líder, a intenção dele era desanimar o povo, não era só atingir o pai, era atingir os filhos. E quando ele começa a perceber isso, Ezequias trata logo de dar um contra-ataque. Estão pegando pesado, estão gritando agora, estão falando na linguagem do texto. Diz que aqueles que estavam em cima do muro começaram a ouvir, e é exatamente isso que o diabo faz. Ele pega quem está em cima do muro, e o muro fala de indecisão, de incerteza, de insegurança, porque quem está em cima do muro pode mudar de lado a qualquer momento, e a ideia dele é essa, desequilibrar quem não tem certeza. A ideia dele é fazer com que alguém decida aqueles que ainda estão indecisos. Irmão, eu venho aqui para dizer para você que aquilo que o diabo está falando para tentar corromper você, tirar você do caminho, essa noite Deus vai neutralizar toda palavra contrária, toda afronta do adversário, e vai dar você discernimento para saber de que lado você deve ficar. Ele escreve as cartas e manda com as ameaças. Ezequias já tinha feito de tudo: ergueu muros, tapou brechas, tapou as fontes, fez armas, animou o povo, mas o ataque não terminou. E você percebe aqui no texto que ele já tinha feito de tudo, tudo que estava ao seu alcance ele fez, e ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Assim como ninguém é de ferro, Ezequias também não era. Quando ele percebeu que o inimigo intensificou os ataques, a Bíblia diz em Isaías 37:3, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este é o dia da angústia, o dia da vergonha e de blasfêmias, porque são chegados os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Ele está dizendo que já se foi a força. Hoje é dia de vergonha, dia de angústia. Esse versículo retrata o estado emocional de Ezequias quando percebeu a intensidade dos ataques. O diabo sabe aonde ataca, em quem tocar. O diabo sabe aonde vai atingir e o que nos fere. E Ezequias nesse momento está ferido e sem forças. Ele diz: é chegado o momento do parto, nem força para dar luz tem. Se foi a esperança e se foi a força. E o inimigo tem pensando que tinha conseguido. Aí sabe o que Ezequias faz com o intento de continuar protegendo a família? Continuar protegendo o território que recebeu? A Bíblia diz no versículo 37:1 de Isaías 37:1: E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Ele diz: o inimigo apelou, eu vou buscar auxílio de quem nunca falha, eu vou buscar proteção de quem nunca erra. Se ele está pensando que eu vou me entregar, engano dele, eu vou me entregar ao Senhor. Não tem acordo de paz com o adversário, o meu acordo é com aquele que me salvou. Não tem acordo de paz com quem quer destruição da minha casa, o meu acordo é com quem está disposto a me proteger. Ezequias disse: eu vou buscar o Senhor na sua casa. Eu vou dizer para você, quando a luta te cercar, quando o problema te cercar, para de correr para aquela vizinha fofoqueira que não tem palavra de Deus para o teu coração. Para de correr para aquele teu amigo que nem a Deus serve e não tem conselho para te dar. Vem para a casa de Deus, se joga ao altar do Senhor e entrega para Ele o que tem que entregar. Porque se alguém pode lutar para você, eu só conheço um, e é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Enquanto o inimigo gritava no muro para amedrontar, Ezequias foi chorar aos pés do Senhor. Pastor Josué, a nossa guerra nós não vencemos no grito. O inimigo está gritando do lado de fora, Pop. E Ezequias está chorando aos pés de Deus. Enquanto o inimigo grita ameaçando,
Nós não devolvemos a afronta gritando. Vamos ao pé do Senhor e contamos tudo para Ele. Está vendo, Deus? O que estão fazendo com o teu nome, o que estão tentando fazer comigo, esse problema não é meu não, essa dificuldade não é minha, é contra o Senhor que eles estão se levantando. Ele recorre ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós não temos plano B. O plano A do crente é buscar a Deus enquanto se pode achar. O diabo vai encontrar resistência quando bater de frente com você, porque você ainda recorre aos pés do Senhor. Pastor, e a carta? O que deu da carta? A carta Ezequias recebeu. Quando Ezequias viu que na carta havia blasfêmias contra Deus, que na carta dizia: quem é o Deus que pode livrar vocês? Quem é o Deus que pode proteger vocês? Ezequias leu a carta. Mandaram no endereço errado. Parou na minha mão, mas a carta não é para mim, é uma afronta contra Deus. Olha aqui. Não é para mim. Ele vai até o templo e lança a carta ao Senhor, mais ou menos dizendo assim: Deus, está aqui uma carta, mandaram lá em casa, mas não é minha não, é problema para o Senhor resolver, é dificuldade que eu não consigo resolver, então resolve aí, Senhor, porque essa carta é tua. Pega essa afronta que Satanás fez contra a tua vida, pega essa fofoca que fez contra a tua família, pegue esse embrulho satânico do inferno que veio para te desanimar, aquela palavra que veio do fundo do inferno para te entristecer, encaminha ela para Deus e diz: Deus, isso é problema para o Senhor resolver. Eu não vou ficar com carta que não me pertence, porque essa afronta é sua, Senhor. Ele entregou a carta ao destinatário. Não sofra, descansa o teu coração, não é para ti essa carta. Ele entrega nas mãos de Deus, e quem afronta a Deus recebe resposta, fica tranquilo. E quando ele entrega a carta para Deus, posso dizer uma coisa para você? Deus leu a carta. Sério, pastor? Sério. Deus leu a carta. Eu queria imaginar como é que foi a leitura lá no céu dessa carta. Senhor, chegou um e-mail. É da onde? Quem escreveu foi um, mas quem encaminhou para nós foi o Ezequias. O que diz no e-mail? Que o Senhor não é Deus de nada, que o Senhor não pode nada, que o teu poder é pequeno para livrar a nação, que Ele vai fazer o teu povo sofrer. Eles vão ter que comer esterco dissolvido em urina. Foi a mensagem que mandou. Está isso aí, está na carta, Senhor. Olha que afronta. Olha que ousadia. Mas quem foi que escreveu? O senhor conhece o Senaqueribe? Quem é Senaqueribe perto do meu poder? Quem é esse homem perto do meu poder? O que ele pensa que é? Que tipo de poder ele pensa que tem? Aí a resposta da carta, Isaías 37, versículo 6. O profeta Isaías diz: assim direis ao vosso Senhor. Resposta da carta: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste. A primeira resposta dessa carta foi essa: não precisa ter medo do que escreveram na carta, descansa o teu coração, não precisa se amedrontar, descansa, tranquilize a tua alma, não precisa ter medo. O que disse não vai se cumprir nada. Senaqueribe não tem poder de fazer nada, não vai fazer nada, não pode nada. Eu venho como profeta de Deus para te entregar esse recado nessa noite. Você não precisa temer, porque tudo o que Senaqueribe escreveu na carta está sendo invalidado
pelo poder de Deus. A palavra de Deus invalida toda mensagem que foi escrita para te destruir, te jogar para baixo. Quem crê nessa palavra, aplauda ao Senhor, porque Ele está invalidando a mensagem do inimigo. Capítulo 37, versículo 33 de Isaías: portanto, assim diz o Senhor de novo, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. O que ele falou não vai se cumprir nada. Ele disse que tem poder, mas não tem coisa nenhuma. Disse que vai fazer vocês comer coisa terrível, vai coisa nenhuma. Disse que vai destruir, vai coisa nenhuma. E outra, eu estou falando, é Deus dizendo, assim diz o Senhor. Eu não sei quem é que você está dando ouvido. Se a mensagem de Senaqueribe está te abatendo, a mensagem de Deus agora vem para te fortificar. Se Senaqueribe te ameaçou e você se entristeceu, a mensagem agora mudou. Ele não vai entrar na tua família, ele não vai entrar na tua casa, ele não vai entrar no território que eu te dei, ele não vai conseguir entrar, porque sou eu que protejo a tua casa, sou eu que protejo a tua família, sou eu que protejo os teus, e ele não vai entrar. Território que Deus te deu, Satanás não entra. Deus é especialista em frustrar os planos do adversário. Ele é especialista em frustrar. Mas pastor, o inimigo já preparou as trincheiras, já preparou arco e flecha, já preparou as lanças. Perdeu foi tempo, porque não vai entrar coisa nenhuma. Ele perdeu tempo. A palavra de Deus para a tua família nessa noite é: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, nenhuma vai prosperar, porque Deus está te dando proteção e livramento, proteção e livramento. Mas pastor, por que Deus está disposto a livrar? Isaías 37, 35. Você quer saber por que Deus está disposto a livrar a tua família? Olha o que diz o texto. Porque eu amparei. Sabe por que ele não vai entrar? Deus está dizendo, porque eu amparei. Eu estou protegendo, para livrá-la, por amor de mim. Eu estou livrando por amor, eu estou protegendo por amor, eu estou blindando por amor. Manguisla, eu estou guardando por amor, eu estou cercando por amor, eu estou colocando o inimigo por terra por causa do amor que eu tenho por ti. Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque Ele nos amou de uma forma tão grande que Ele está dizendo: o inimigo não vai dar um passo em direção à tua casa, não vai dar um passo em direção à tua família, porque eu te cerco com o meu amor, eu te protejo com a minha graça, e ele não entra, porque eu cuido da tua casa em todo tempo. Eu encerro agora. 37 e 36 de Isaías. Então saiu o anjo do Senhor. Voltamos lá na carta do e-mail que chegou no céu. Quando ele viu a afronta, imagine a conversa no céu. E aí, Senhor, como é que se resolve esse rolo? Como é que se resolve esse problema? Quantos soldados ele tem lá? 185 mil. Estão armados? Fortemente armados. Decidido a destruir? Decidido a destruir. É do Senaqueribe? É. Nunca poupou ninguém. Quem é que o Senhor vai mandar para resolver esse problema? E saiu um anjo. Mas é 185 mil do outro lado. Manda um anjo.
O anjo, não importa o tamanho do teu adversário, não importa o tamanho do teu inimigo, não importa o que ele levantou, as trincheiras que se ergueram, as armas que se apontaram contra você, o que disseram que vão fazer, quando Deus quer dar cabo nessa afronta, o anjo dele é suficiente para colocar por terra tudo que não presta e te dar a vitória que você precisa. Quem recebe essa palavra, dê o melhor glória a Deus que tu pode dar e aplauda ao Senhor de pé, porque Ele está entrando com providência na tua casa. Saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eu não sei como é que foi a noite de Ezequias, eu não sei o estado emocional da família dele, eu não sei como eles reagiram diante de tamanha afronta, eu não sei como é que estava o psicológico deles, eu não sei se foi uma noite toda de choro, de lágrima, de quebrantamento, de angústia, de clamor. Eu só sei que pela manhã cedinho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pela manhã cedo, o teu choro pode durar a noite, mas de manhã cedo tem notícia nova, tem novidade de Deus para a tua casa, tem novidade de Deus para a tua família, vai ter resposta da tua oração, essa afronta não prevalecerá, Deus vai te dar vitória, pela manhã cedo vai ter vitória, pela manhã cedo Deus se levantará em teu favor. E o texto diz na última parte, que todos esses eram corpos mortos, e todos esses 185.000 eram corpos mortos, e todos esses, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei o tamanho do exército que se levantou, o tamanho da afronta que você sofreu, eu não sei o tamanho dessa perseguição que você está passando, a resposta é a mesma para o tamanho do inimigo que for. Todos esses vão estar por terra, todos esses não resistirão, porque é o cuidado de Deus para você, para te livrar e para fazer da tua família protegida, abençoada, guardada. Nós vamos continuar protegendo a nossa casa, porque Deus está nos dando vitória. Pegue na mão do teu familiar por bondade, pega, fecha os olhos, eu quero orar por você nesse momento. Há um momento de proteção, há um momento de guerra espiritual, e nós vamos apresentar agora em clamor a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, eles são guardados por Deus, e o diabo não tocará, o maligno não destruirá. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, aonde cada uma dessas famílias tem um membro dela representando aqui, eu quero pedir sobre ele a mesma estratégia que o Senhor deu para Ezequias, para erguer muros, para tapar as fontes, para fechar as brechas. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que todo intento de Satanás, que toda a fúria do adversário contra essa casa, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora. Senaqueribe não vai prosperar nos seus planos, mas a tua graça vai envolver essa casa, vai envolver essa família. Eu te peço agora, traz paz, traz alegria a esse coração aflito, traz alegria a esse coração atribulado, Pai, e enche da tua graça, do teu amor e do teu fervor.